Para você que tem vontade de ter a sua casa organizadinha com os móveis que você deseja, mas você não tem condições de comprar, faça você mesmo. Olha essa mesinha de centro que eu fiz usando barrica de papelão. E aqui vocês sabem que eu trabalho com materiais recicláveis. Então utilizei a barrica de papelão, algumas ripinhas de madeira para dar sustentação ao pé da mesa e a base da mesa é também um material reciclável que eu achei e aproveitei logo e peguei. E siga aí o passo a passo dessa mesinha, o tanto que ela vai ficar bonita. Que sirva de inspiração para você que tem vontade de ter os seus móveis em casa e não tem condições de comprar. Olha só que luxo! Ficou com cara de loja.